Queridos, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre um sabotador muito comum e que ele tem uma roupagem que muitas vezes nos engana, que é a roupagem da religião, ou a roupagem de uma pseudo-piedade, e vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso à medida que a gente for avançando aqui na nossa conversa, tá bom? Então eu queria começar hoje conceituando, né, o que é o legalismo, para a gente entender o conceito antes da gente discutir um pouco mais a fundo essa ideia, tá bom? Então o legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Então, o que é o legalismo na prática? Ou como ele se manifesta? Ele aparece na vida das pessoas quando elas entendem ou quando elas estabelecem que a relação delas com Deus, ou o merecimento de Deus, ou a salvação, ou o favor de Deus se dá a partir do cumprimento de regras. O punk já está causando aí, galera, mas eu acho que não vai atrapalhar não. Ou seja, é uma inclinação do homem de se justificar pelos seus próprios atos. Amém? Então, em resumo, o legalismo se manifesta toda vez que nós procuramos nos justificar diante de Deus a partir dos nossos próprios atos. Amém? Essa é um significado, né? É a pessoa que tenta se justificar diante de Deus pela observação rigorosa de regras e normas religiosas e impõe este mesmo padrão na vida de outros. O legalista quer autenticar seu cristianismo pelos seus atos. Amém, galera? Então, vai comentando aí se você tem alguma dúvida, se você está entendendo a ideia aqui. Então, o que é o legalismo? O legalismo é esse modelo mental onde as pessoas estabelecem uma relação com Deus. Eu vou dar exemplos, a gente vai inclusive abrir a Bíblia, Neuza, e vamos ler alguns textos que falam a respeito disso, tá? Mas basicamente é o seguinte, eu me relaciono com Deus e eu entendo que eu vou merecer algo dele, eu vou merecer o favor de Deus ou a salvação a partir de um esforço meu, de uma observação minha, de atos meus, de obras minhas. Então, como que o legalista pensa? Que ele precisa fazer para merecer. É mais ou menos aquela mentalidade da meritocracia, né? Que está muito enraizada na nossa cultura, onde nós temos que fazer por merecer, né? É assim que diz, né, a regra, né? Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, né? O ser humano se relaciona dessa maneira, ele tem que fazer para merecer. Então o legalista, ele tem isso muito enraizado dentro de si. Então a raiz dele ele quer se justificar diante de Deus pelos seus próprios atos. Amém? E essa ideia ela é bem contrária a doutrina básica, né, das principais doutrinas do cristianismo, que é a doutrina da graça, que é justamente o favor que nós não merecemos. Ninguém precisa fazer nada para merecer. E não é nem questão, acho que o legalista, ele vive dessa forma, mas eu acho que ele tem aquela questão dele mais cobra do outro do que ele vive ele mesmo, né? Então ele está sempre apontando o dedo, ele está sempre julgando, ele está sempre, sabe? Tipo, tem que ser do meu jeito, não é do jeito de Deus, é do dele, né? Então esse é um ponto que é importante aí na questão de nós identificarmos esse sabotador. São sintomas, né? Sim. O punk tá correndo aqui, galera.
Então, primeiro o conceito, né? Então o conceito acho que está claro para vocês aí. Então é a questão de você se justificar ou se auto-justificar a partir dos seus próprios atos, a partir da sua própria obra ou do seu próprio esforço, né? E como a Kika falou, o pior no legalista é a atitude dele de crítica, de julgamento ou de sentimento de superioridade com relação a outras pessoas. Ele tem a tendência de buscar erro nos outros para questionar a espiritualidade deles ou diminuí-los. Então o legalista ele não só ele vive a partir da observação das suas regras, né, daquilo que ele criou de normas religiosas, como ele impõe isso também a outras pessoas. E normalmente ele o faz para diminuir o outro, porque o legalista também ele tem esse cacoete de ele precisa se sentir superior aos outros, né? Ele precisa se sentir maior ou mais santo ou mais merecedor do favor de Deus do que dos outros, né? Então normalmente ele olha para o erro do outro, ele olha para a mazela do outro porque fulano de tal ou outro não observa aquilo que ele observa ou faz aquilo que ele faz, então ele acaba questionando a espiritualidade do outro porque, segundo, né, a sua forma de pensar e de agir, ele acha que ele é mais merecedor do que os outros. A Lu colocou ali mais espiritual, né? Eu quero ler com vocês aqui um texto que eu acho que é um dos textos que Jesus, onde Jesus fala a respeito disso, que eu acho que, como a Neuza pediu um exemplo, eu acho que exemplifica bem essa ideia equivocada sobre nós buscarmos o favor de Deus através do nosso próprio esforço, através dos nossos próprios atos. Está lá em Lucas 18. A Lu falou, faltou as aspas, é isso aí, Lu. Lucas 18, de 9 a 14. Aqui que vai ler, você lê, né? Leio. Lucas 18, de 9 a 14. E a gente vai ler aí a história. Jesus ele conta essa parábola onde ele fala sobre o fariseu, o legalista, né? E o publicano, que na época eram os cobradores de impostos, que eram os pecadores, né? E olha que interessante que Jesus fala. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Em outra versão tem exaltado, né, no lugar de engrandecido. Amém, queridos? Olha que interessante essa história, né? Conta que são 2 homens aqui, né? Um era fariseu e ele diz o texto que ele ficava de pé, né? E orou sozinho, né? Dizendo: Deus, eu te agradeço, né? Porque eu não sou avarento, não sou desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Então, aqui ele estava agradecendo, entre aspas, né, por ele não ser, por ele ser melhor do que os outros, né? Então, na verdade, ele estava se comparando às outras pessoas, se colocando num lugar de superioridade. Num patamar. Num patamar de superioridade, né? E agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos, né?
jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que eu ganho. Então ele estava querendo dizer o seguinte: Deus, obrigado porque eu sou tão bom, né? Obrigado porque eu sou tão santo, tão né? maravilhoso. Eu sou tão espiritual. Olha, eu observo todas as, né, as primícias aí, eu observo todos os princípios. Eu sou um cara sério, né? Eu sou o cara, mais ou menos isso que ele quis dizer, né? E aí diz que o outro, né, o cobrador de impostos, diz o texto que, na parábola aqui de Jesus, que esse aqui, ele ficou de longe, ele nem levantava o rosto, tamanha a vergonha, né? Acho que a própria miséria dele, né? O entendimento de que, caramba, eu sou miserável, né? Eu sou pecador, eu sou um pecador, falho, eu sou falho, né? E diz o texto que ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Né? Ou seja, em contrapartida com o fariseu, o publicano, o cobrador de impostos, ele reconhecia a sua miséria, né? A humildade, né? Ele conseguia enxergar a sua própria miséria, ele conseguia reconhecer o seu próprio pecado, ou seja, ele não tinha esse espírito dessa soberba, essa arrogância, ou ele não estava querendo, na verdade, se justificar diante de Deus ou buscar o favor de Deus a partir das suas próprias obras de justiça, né? Ou da observação de ritos, de regras ou de normas. Ele entendia a sua própria miséria. E Jesus, ele fala assim: olha, eu afirmo a vocês que foi este homem, ou seja, foi o publicano, foi aquele que reconheceu o seu pecado, foi aquele que entendeu a sua miséria, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Amém, queridos? Então é aqui, essa história, eu acho que ela fala bem a respeito daquele que entende a graça e daquele que tende para o legalismo, né? Qual a diferença? O legalista, ele procura se justificar a partir dos seus próprios atos, ou seja, ele busca o favor de Deus ou o merecimento de Deus. Ele procura conquistar isso através de um esforço seu pessoal. E já o que vive a graça entende que tudo é favor de Deus, que nós não merecemos nada, que ele não merece nada, mas ele recebe o favor de Deus como um presente dado por Deus na sua vida. Amém, queridos? Eu queria fazer aqui só um parênteses, que eu acho que cabe aqui dentro do contexto, que o fato da gente apontar o que é certo ou errado, o fato de ajudar as pessoas a entender o certo ou errado, ou dizer o que é certo, o que é errado, isso não é legalismo, ok? Na verdade, é uma busca por viver uma vida que agrade a Deus, ou viver uma vida alinhada ao caráter de Deus. Tá bom, queridos? Então, o legalismo não é você dizer: olha, isso está certo, isso está errado, porque Jesus mesmo, ele falou, né, ele falou sobre o adultério, por exemplo, né? Ele já estava escrito na lei de Moisés que o adultério era errado, né? Jesus falou assim: olha, né, reafirmou isso, que isso era errado, e na verdade ele levou isso para um outro patamar. Ele falou assim: olha, que você, só de você olhar para uma outra mulher, né, você já está pecando, né? Então Jesus levou o conceito do errado ainda para um nível ainda muito maior. Ele falou sobre o homicídio, né, que já dizia na lei de Moisés. Ele falou: olha, isso também é errado, mas eu falo mais, eu digo, nem deixem, nem odeiem o seu irmão. Ou seja, ele foi muito além, né? Porque ele fala assim: aquele que odeia o seu irmão está como se estivesse matando o seu irmão dentro do coração. Então, a questão aqui não é apontar o que é certo, o que é errado. Amém? O legalismo, ele é justamente o ato de você não entender que você chegar a Deus, ou você se relacionar com Deus, ou o privilégio de poder fazer isso, se dá a partir de um presente de Deus para nós.
de um favor que nós não merecemos. Então, eu sei o que é certo, sei o que é errado, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu, por mim mesmo, jamais poderia alcançar o favor de Deus. Então eu entendo a minha miséria, eu entendo o meu ponto de partida e recebo de Deus esse favor. Então eu não busco o favor de Deus. Sim. Né? Na verdade eu busco a graça de Deus sobre a minha vida. Amém, queridos? Então eu queria falar agora de uma forma mais prática. A graça é graça imerecida. A graça ela sempre será imerecida, tá, Neuza? Essa é justamente a ideia. Tá bom? Se é graça é porque ela não foi merecida. Na verdade, graça é o favor imerecido de Deus. Mas a gente precisa cuidar, porque muita gente também se esconde embaixo dessa graça para justificar os seus erros. Não é isso que nós estamos falando. Graça é você reconhecer que você que você não é merecedor pelas suas ações, pelos seus atos, né? As suas ações não justificam nada, você não faz mais que obrigação, né? Não, elas não são justificativas para Deus te amar, ou não são justificativas para você ser um vencedor, ou não são justificativas para você ser abençoado e próspero. Não, esse é o ponto, né? A gente só precisa cuidar porque quando a gente fala aqui de correção, como o Serginho falou, é importante, existe a correção, existe o que é certo, o que é errado, a Bíblia deixa muito claro isso, né? Aqui a gente encontra, né, aquilo que agrada e o que não agrada a Deus, aquilo que é exemplo e aquilo que não é exemplo a ser seguido, né? Agora a questão aqui é que a gente precisa entender, né, que a graça ela não pode se tornar para nós uma justificativa de uma vida errada, né? Uma vez que a gente conhece a verdade, a gente ficar se justificando ou se escondendo ou debaixo, né? O filho mimado, ele faz e corre pro colo da mãe porque ele sabe que a mãe vai justificar ele o tempo inteiro, né? Não é isso, né? Amém, queridos? Então nós estamos falando da forma como nós nos relacionamos com Deus e o perigo do legalismo, da minha lente, né? Da minha visão, da minha relação com Deus ser construída em cima de uma ideia de que eu preciso fazer para merecer. Sim. Disso que nós estamos conversando aqui, amém? Nessa noite. Diz respeito ao entendimento da graça, ou então de viver pela graça ou viver pela lei, né? Então, e como isso pode trazer prejuízos na nossa caminhada. Sim. Então, a primeira coisa que, assim, como que o legalismo pode então sabotar a nossa caminhada? O que acontece com a pessoa que envereda aí pelo legalismo ao invés de enveredar pela graça? A primeira coisa que acontece com essa pessoa, até fiz um trocadilho aqui, o primeiro prejuízo é uma vida sem graça. Né? O que acontece com o legalista? Qual a primeira consequência da pessoa que anda no legalismo? Ele acaba vivendo uma vida sem graça. Né? Aqui que vai ler para a gente, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, que deixa claro que a nossa salvação ela é pela graça. Vamos ler. Então, Efésios 2, 8 e 9, aí, tá, pessoal? Vai abrindo sua Bíblia ou anota. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Amém, queridos? Está lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Amém? Então, repetindo. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado, presta atenção, a salvação
não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Amém, queridos? Então, aqui, esse versículo ele é fundamento aqui da doutrina da graça. O que significa que nós somos salvos por meio da graça. Ou seja, dá oportunidade de nós sermos salvos é o favor de Deus. Sem o favor de Deus, galera, nós não isso seria uma porta fechada. Sim. Se Deus não viesse até nós, se Ele não escolhesse isso, se não fosse uma decisão dele para com a nossa vida, nós ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo. Nós estaríamos ainda espiritualmente mortos. Ou seja, é uma decisão de Deus, é um favor de Deus para conosco, amém? E ela se dá por meio da fé. Então, Deus ele estende um presente a nós, e nós, quando cremos, então nós usufruímos dessa graça. Amém, queridos? Então, essa é a dinâmica da salvação. É assim que nós nos relacionamos com Deus. É assim que nós alcançamos o favor de Deus. Por isso que Paulo diz, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, por mais que você pudesse se esforçar, por mais que você, quisesse viver uma vida reta, isso não seria possível. Amém? Nós nunca chegaríamos aos céus, ou nós nunca teríamos vida eterna a partir do nosso próprio esforço. Amém? Isso não existe, isso não é bíblico. Amém? Isso é justamente o legalismo ou a inclinação do homem querer chegar ao céu por mérito próprio. O legalismo ele tem uma raiz muito forte na arrogância. Sim. Né? Normalmente os legalistas eles são pessoas soberbas, arrogantes, elas acham que podem ou que sabem, que tem algum valor em si, né? Tem muito disso no legalismo. Então eles dizem assim, não, mas imagina, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou, né? E bota lá uma lista de qualidades querendo dizer assim, não, por causa disso eu vou chegar aos céus, né? Ou por causa disso eu vou ter o favor de Deus. Então, essas pessoas, na verdade, elas estão muito mais fundamentadas na sua própria arrogância, né? Ou justificam a bênção porque elas fazem algo, né? Nós somos abençoados porque a gente faz isso. Somos abençoados porque fazemos aquilo. Né? E não, né? Como eu falei, a gente não tem que fazer por troca de nada, a gente tem que fazer porque a gente entende que é responsabilidade nossa. Né? E as pessoas acabam vivendo, fazendo, por exemplo, isso é muito sutil isso, mas tem pessoas que pensam assim, eu preciso ir para o culto domingo, porque se eu não for, a minha semana não vai ser abençoada. E tenta ficar no 4G. A internet parece que no geral tá ruim hoje, A internet aqui em casa também na verdade tá pior, porque tá sempre ruim. Mas vamos perseverar aí, pessoal. Então, por exemplo, algumas pessoas elas têm essa visão ou esse sentimento de que eu preciso ir para a igreja domingo, porque se eu não for, Deus não vai me abençoar. Você precisa ir para o culto domingo. Eu acho que você deveria ir para o culto todo domingo. Na verdade, você deveria participar de todas as atividades da igreja, mas não com essa ideia de que você tem que fazer isso para merecer alguma coisa. Por obrigação, mas por desejo. Por relacionamento, galera. Então, amar estar na presença de Deus, amar aprender, amar ouvir a palavra de Deus. Essa tem que ser a motivação. A motivação não é trocar com Deus ou barganhar com Deus. Entende? Eu vou ao culto porque eu amo estar na casa do meu Deus. Eu amo me relacionar com aqueles que também andam com Deus. Eu amo servir ao próximo, sabe? Então você não está indo lá para cumprir uma obrigação religiosa, tipo ticar, né? Olha, eu sou espiritual, estou indo ao culto e com certeza Deus vai abrir uma porta essa semana porque eu preciso de um emprego. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Deus não faz barganha, isso é Neuza. E o legalista, ele está sempre nessa linha tênue, sempre buscando o favor de Deus
através da observação de regras, de ritos, de obrigações religiosas. Amém? E isso, o legalismo acaba ligado ao medo, também, né? Ao medo, à culpa. Até uma forma, às vezes, de controle. A culpa e o medo andam muito próximos do legalismo, né? Então, galera, Deus não quer isso, né? Na verdade, não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para você ser mais ou menos amado por Deus. Deus já te ama. Amém, queridos? Essa é a ideia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus já nos ama. Ele quer que a gente entenda que nós somos amados por Ele e que a gente viva não pelo medo ou pela culpa, mas que a gente viva baseado no amor. Sim. Amém, queridos? Essa é a grande diferença. Então, galera, não há nada que você possa fazer para ser salvo, a não ser crer. Amém? A não ser crer. Crer no quê? Não no que você faz, mas no que Ele fez na cruz. Amém? No que Ele fez por você. Então, não é o que eu faço, mas é o que Jesus fez. Então, eu recebo esta graça. Nós sendo miseráveis, nós sendo inimigos de Deus, nós somos presenteados. Então, amém, queridos? Por isso que eu brinco, né? Que eu sou um cabra safado, né? O pessoal dá risada, pastor, mas como assim e tal? Sim, galera, amém? Se vocês conseguem enxergar alguma beleza na minha vida, se vocês conseguem ver algum ato de justiça ou algum bem através de mim, na verdade não sou eu, é Jesus em mim. Porque eu mesmo sou um ser caído, né? A minha natureza é má. Se há alguma coisa de bom em mim hoje, é Cristo em mim. Amém, queridos? Esse é o grande lance. Então, assim como o publicano, né, que Jesus elogia ali, eu prefiro bater no peito e dizer assim, como eu sou pecador, né? Como eu preciso da tua graça e do teu favor, porque eu sei que pelo meu esforço eu nunca chegaria em lugar nenhum. Então, o primeiro prejuízo do legalismo na nossa vida é uma vida sem graça. Uma vida sem nós entendermos o presente que Deus estendeu a nós. Amém? O segundo prejuízo que nós temos através do legalismo é uma vida de aparências. Vamos ler lá Mateus 23, versículos 2 e 3. Mateus capítulo 23, versos 2 e 3. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, esse porém é importante, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Ó que feio. Ai, essa Senhor. Ó que feio, galera. Feio. O que significa isso? Jesus está dizendo assim, olha, vocês podem ouvir o que os mestres da lei, os fariseus da época e os legalistas, né, do tempo de Jesus, vocês podem até ouvir o que eles falam, porque eles são doutores da lei, eles conseguem interpretar bem a lei, né? Então, vocês podem ouvir tudo o que eles ensinam para vocês, mas, porém, não imitem as suas ações, porque eles não fazem o que ensinam. A vida do hipócrita, né? Diz a Nath aí, é bem isso, Nath. O legalista, ele vive de aparência, ele tem um discurso muito afiado, ele conhece a lei, a letra da lei, ele conhece de cor, né? Ele recita, ele até quer ensinar os outros, e como nós falamos anteriormente, muitas vezes ele quer até colocar esse fardo em cima dos outros, mas ele mesmo... Ele faz pegadinhas. Ele faz pegadinha, mas ele já mesmo... conheci vários legalistas que eles vivem para fazer pegadinhas, sabe? Querer te pegar no conhecimento, fazendo pegadinhas de não sei o quê. É hilário até, né? Chega a ser hilário. Mas qual o problema deles? Jesus ele não censura o conhecimento deles, mas ele censura a hipocrisia, porque eles ensinam algo que eles mesmos não
vivem. Vida fake. A Nath colocou, precisamos tomar cuidado para não sermos um. É verdade. Justamente lutarmos contra esse sabotador. Então, viver a vida de aparência, galera. Né? Autoafirmação. A vida de aparência é aquela onde você fala, mas não faz. O discurso é bonito, mas a vida é podre. Né? Então, você acaba... É uma vida cheia de contradições. O legalista, normalmente, quando ele é visto por outros, ele é como se fosse um amontoado de contradições. Porque você olha para aquilo que ele fala e você olha para aquilo que ele faz e você vê que existe uma lacuna muito grande entre essas duas realidades. Amém, queridos? Então, esse é um dos prejuízos também que o legalismo pode trazer sobre a nossa vida, né? A vida fake aí de Adri, né? Autoafirmação, né? Impondo aos outros aquilo que ele mesmo não vive. Amém? O terceiro prejuízo que o legalismo impõe sobre aqueles que caem nas garras, né, desse sabotador é uma vida de escravidão. Esse é um dos prejuízos mais danosos para a nossa caminhada. Lá em João capítulo 8, verso 36, João 8,36 diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João 8,36. Se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. O que acontece com o legalista? Porque ele vive uma vida de escravidão? Porque o legalista ele tem dificuldade de enxergar a sua própria miséria. Nós falamos já da arrogância, né? Da soberba. Ele, na verdade, pelo contrário, ele acha que ele é muito bom. Ele quer alcançar o favor de Deus ou o merecimento de Deus a partir do seu próprio esforço. Mas ali em João, capítulo 8, versículo 36, diz que se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que significa que a nossa libertação, a nossa cura, a nossa redenção, a nossa justificação, ela só se dará pelo Filho. Ou seja, só se dará pela obra de Cristo na cruz. Ela só vai chegar a nós através do favor de Deus, desse presente de Deus. Só que a libertação ela passa pelo reconhecimento, em primeiro lugar, do pecado e pelo arrependimento genuíno. Quando que eu sou livre do pecado? Quando eu consigo enxergar primeiro o meu pecado, enxergar minha miséria e me arrepender verdadeiramente. Né? Então a Bíblia diz que aquele que reconhece, confessa, se arrepende, esse alcança misericórdia. Então o legalista, ele vive escravo porque ele não consegue reconhecer a sua miséria. Ele não consegue reconhecer o favor de Deus e a graça de Deus na sua vida. Aqui que eu vou ler a história, uma história muito linda em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 37. Acho que eu vou ler do 36. Pode ser. Aí eu vou levar... Até os 50. Até os 50? Acompanha aí, pessoal. Hein, galera? Abriu sua Bíblia aí? Lucas 7, do 36 até os 50. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu e então pegou um frasco feito de alabastro cheio de perfume e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ele enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles.
Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem o que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova os seus muitos pecados que já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Amém, queridos? Amém. Essa história é linda, né? E mostra claramente aqui uma mulher de má fama, né? Ou seja, uma mulher provavelmente uma prostituta, uma mulher que não era bem vista. Ela entrou na casa, se aproximou de Jesus, derramou ali o seu perfume e enquanto isso, né, o legalista ali, né, o fariseu, ele, poxa, já começou, né? Mas se Jesus soubesse quem é essa mulher, né, querendo dizer né, de si mesmo, né? Eu sou o cara, mas coitada dessa mulher. Se ele soubesse quem é essa mulher, né? Já comparando, já julgando a mulher numa posição de eu sou bom demais, né? Se coloca contra ela, né? E Jesus ele traz uma lição maravilhosa aqui, né? Porque na verdade no fim da história quem sai perdoada, né? É a mulher, né? E Simão ele como fala assim, né? Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado, né? Simão é pouco perdoado porque na verdade ele não reconhecia os seus pecados, ele se achava alguma coisa. Já essa mulher não, ela se derramou aos pés de Cristo, né, e alcançou a multidão dos seus pecados foi perdoado. Não, e fora que naquela época, gente, lavar os pés de alguém, né, era algo enfim, de muita entrega, porque, né, o pessoal andava ali com os pés, né, com aqueles, enfim, aquelas chinelos e os pés cheios de terra, de barro, sujos, tanto que a primeira coisa, né, que as pessoas ofereciam nessa época era algo para você lavar os seus pés, para poder entrar nas casas, né, então, ou seja, ela se humilhou mesmo, ela reconheceu mesmo o poder daquele que estava naquela casa, quem era Cristo, né? Então, isso, quando a gente entende, né, o que de fato ela fez, não foi simplesmente lavar um pé cheiroso, um pé limpinho, não, um pé sujo, né? Um pé maltratado pela caminhada, né? Isso é muito forte. Então, galera, ali nessa história, a gente vê que a mulher entendeu, né, a graça, ela entendeu que apesar da sua miséria, ela foi real, ela foi autêntica, ela abriu o seu coração, ela não se escondeu atrás de uma falsa espiritualidade, uma falsa aparência de alguma coisa, não,
ela tinha uma fama, ela sabia disso, ela sabia das suas misérias e ela se entregou completamente. Por isso que João disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando eu entendo isso, eu me derramo, nós nos derramamos na presença de Deus e somos perdoados, somos curados, somos livres da escravidão, do pecado, da soberba, do orgulho, do legalismo. Amém? Agora, por último, pessoal, o tempo está correndo aí, o último dano do legalismo na nossa vida é o esfriamento espiritual. E aqui fica aqui para nós um alerta, porque infelizmente na caminhada, né, eu digo infelizmente porque é muito comum nós conhecermos pessoas que um dia estiveram na igreja, pessoas que um dia conheceram a Cristo, pessoas que um dia andaram ao lado de Cristo e que hoje estão desviadas, esfriaram na sua fé. Pessoas que abandonaram a sua fé. E eu não vou generalizar, né, porque toda geração é burra, né, como dizem, mas uma grande parte, uma grande soma dessas pessoas que esfriaram na sua fé foi porque, ao conhecerem a Cristo, a verdade, acabaram conhecendo juntamente com Ele a lei, o legalismo, né? Encontraram ensinamentos ou pessoas que colocaram sobre eles um jugo de perfeição, de busca por uma perfeição, um jugo né? demasiadamente pesado. E essas pessoas, elas aprenderam que elas tinham que buscar o merecimento de Deus. É muito comum, à medida que nós vamos conversando com essas pessoas, entendendo mais a história delas, né, as lutas delas, de que elas nunca conheceram a graça de Deus. De que elas nunca foi ensinada a elas de que Deus as ama como elas são. De que Deus sempre as amou. De que elas nunca precisavam buscar o merecimento de Deus, que a salvação sempre esteve disponível para elas. Muitas vezes é um choque, né? Nós já tivemos essa experiência de pessoas falarem, mas como? Eu não acredito, mas sabe, de uma libertação incrível, assim, de um paradigma que se quebra, de um sofisma que se desfaz quando a pessoa recebe e entende o amor de Deus pela vida dela. Por que o esfriamento espiritual? Porque a busca pelo merecimento, ela um dia vai se tornar insuportável. Porque imagina, meu irmão, você acordar todo dia com a sensação de que você tem que matar mais um leão para você ter o favor de Deus. Nós, sendo miseráveis, nós sendo errando na nossa, muitas vezes, nós não temos prazer no erro, mas muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós falhamos. Imagina a culpa, né, as setas de julgamento, de culpa na mente, na consciência daquela pessoa que acorda todo dia achando que vai ter que alcançar o merecimento. Mostrar algo, né? Galera, chega uma hora que isso fica insuportável. As pessoas, a vida fica preta e branca, a vida fica cinza. Deus vira um carrasco. As pessoas não conseguem entender que são amadas, que são filhas. Elas precisam todos os dias provarem que elas são boas o suficiente para Deus as amar. Né? Inclusive tem um livro que eu queria, tá ali atrás, depois eu vou pegar para vocês, que eu queria deixar para vocês como uma indicação de um livro maravilhoso que fala sobre isso, que diz: quando ser bom não basta. Chega um dia, galera, que você vai perceber que por melhor que você tente ser, você nunca vai conseguir agradar a Deus através dos seus atos, e isso vai se tornar uma busca insuportável. E muitas pessoas desistem da fé, desistem de Deus porque elas acreditam que elas não são boas o suficiente para que Deus as ame. Olha que terrível isso. Quantas pessoas, né? Sim, triste. Se acham indignas de Deus porque foram ensinadas a elas de que se elas não cumprirem uma regra, um livro de regras e de normas e de leis, elas não serão dignas do amor de Deus. Isso é
o legalismo, e as pessoas esfriam e as pessoas se desviam da fé e abandonam a sua jornada. Outra coisa, a culpa se torna um inimigo implacável. Por que a culpa? Porque nós erramos, né? Por que a culpa? Porque muitas pessoas nessa caminhada, elas chegam na igreja, elas conhecem a Cristo, passam pela cruz de Cristo e elas estão num processo de transformação da velha vida, né, para a nova vida, que é o que nós ensinamos na Surf House. Então o velho homem, ele passa a deixar de governar a nossa vida para nós vivermos um novo tempo. Só que esse período é uma transição entre o velho e o novo. Isso não se dá da noite para o dia, né? Então nós ainda carregamos uma mentalidade, nós carregamos ainda hábitos que muitas vezes desagradam a Deus. E o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, nesse processo, quando elas são ensinadas de que elas precisam andar na risca 100%, porque se ela não for assim, Deus não vai amá-las, de que se não for assim, Deus não vai ouvir a sua oração, de que elas não serão aceitas por Deus. O que acontece? Elas ainda vão ter momentos de fraqueza, só que a culpa delas terem errado vai ser tão grande, vai se tornar um inimigo tão implacável que elas não vão suportar. Sim. Né? Por isso que acho que a Lu falou, né, da culpa e do medo. São sentimentos que estão... normalmente essas pessoas, elas sempre têm medo de Deus, elas andam culpadas, elas não se sentem amadas. Não há liberdade nessa relação, sabe? É uma relação sempre de cobrança. Você se sente sempre cobrado, não existe aquela liberdade gostosa, né, que Deus proporciona pra gente, a liberdade, né, dessa relação pai e filho, a liberdade de caminhar junto, a liberdade, né, de você abrir teu coração, às vezes de você tá triste, de você tá bravo, de você não, né, abrir teu coração, né, com liberdade. É muito bom, né? Como é ruim você conviver, né? Por exemplo, não é horrível você conviver com pessoas que você não tem liberdade? É horrível, né? É péssimo. E às vezes essa relação, ela é espelhada para Deus. É muito ruim. Só existe liberdade em ambiente de aceitação. Sim. Só liberdade no ambiente de amor. Então, quando eu sei que eu sou amado e eu sou aceito, independente das minhas misérias, isso é libertador. Sim. Não há culpa, né, nesse ambiente, não há medo neste ambiente. Amém, queridos? Como a Kika disse, não é por causa disso que então eu vou continuar vivendo nas minhas misérias, não. Pelo contrário, quanto mais eu entendo a graça, mais livre eu sou, mais transformado eu serei. Porque o ambiente terapêutico, de cura, de transformação, é um ambiente de amor, de liberdade, de aceitação, amém? É nesse ambiente que Deus transforma a nossa vida. A Deus já colocou ali, né? Nossa relação com Deus deve ser prazerosa. Isso. Sim, prazerosa. Amém? Então, e a última observação que eu quero colocar, que o nosso tempo está correndo, do esfriamento espiritual, é que a observação... Então, essas pessoas, elas acabam vivendo o quê? A religião somente. Ou seja... ritos, regras, normas, a base da relação delas é isso, é observar estas coisas. Só que a observação do ritual, né, desassociado de Deus, não traz completude e satisfação. Então o que acontece? Essas pessoas, elas estão sempre vazias, sabe? A vida com Deus, ela fica um fardo, sabe? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que, sabe? É cansativo, chega uma hora que tudo perde o sentido, chega uma hora que cansa, chega uma hora que essa coisa de Deus é um saco, sabe? As pessoas não querem, por quê? Porque é o rito desassociado da vida de Deus. O cristianismo é muito mais do que a observação de regras e normas. Cristianismo é relacionamento com Deus, é vida com Deus. Amém, queridos? E é isso que a graça faz. A graça, ela abre uma porta de aceitação, de amor, de um presente de Deus para com a nossa vida. E com este entendimento, então, eu não vivo mais, eu não faço mais nada para ser aceito. Eu faço porque eu sou aceito.
Eu não faço para ser amado, eu faço, eu vivo porque eu sou amado por Deus. Muda completamente o ambiente e a nossa vida espiritual, a nossa jornada, ela se torna saudável, ela se torna frutífera, ela se torna gostosa. A vida com Deus se torna algo maravilhoso, né, Nê? Diferente desse ambiente de medo e culpa no qual o legalismo nos coloca. É isso aí. É você ser. Amém, queridos? Então, queremos deixar aqui, né, esse sinal de alerta para vocês. Amém? Eu dou graças a Deus porque na Surf House nós ensinamos, né, muito forte isso, desde o início, a graça de Deus. Nós somos muito intencionais quando falamos a respeito disso, mas nós temos que, como a Nath falou, temos que observar, temos que ficar atentos, porque o legalismo, ele é muito sutil, sabe? Ele é um sofisma que ele vai entrando e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Vamos viver como pessoas que são amadas por Deus, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Lembre-se sempre disso. Você só é aceito na presença de Deus por aquilo que Cristo fez na cruz por você. Foi por causa do sangue dele derramado na cruz. É por causa disso que você é aceito. Amém? Então não é o que você faz, mas é o que Jesus fez por você na cruz, ou seja, é um presente de Deus. Eu sempre digo isso, eu não sei porque Deus me amou. Olhando para a minha miséria, olhando para a minha condição, eu não sei porque Deus me amou, mas já que Ele escolheu isso, eu quero viver esse amor intensamente. Eu não vou ficar perguntando, eu não vou ficar questionando, tampouco vou ficar tentando buscar o merecimento disso. Se Ele me ama, eu vou viver esse amor. Amém? Que você possa viver esse amor com toda a sua intensidade, todos os dias da sua vida. Amém? Então, cuidado com o legalismo, em nome de Jesus. Amém.